Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais, CODEGE, foi criado com a Carta de Recife, em julho de 2013, durante o encontro das escolas judiciárias na capital pernambucana. O objetivo do CODEGE é promover a união entre escolas judiciárias eleitorais de todo o Brasil e também promover a aproximação com o próprio TSE, fazendo com que todos os projetos da Justiça Eleitoral, especialmente aqueles que a relacionam com a população em geral, como, por exemplo, o eleitor do futuro, se tornem uma realidade em todos os locais do Brasil, em todas as zonas eleitorais do Brasil. A ideia da concepção do CODEGE surgiu em 2010 diante das articulações de magistrados e servidores das EJs nos encontros de Manaus e São Paulo, num propósito comum de criar uma organização nacional que fortalecesse e disseminasse o surgimento das EJs no âmbito dos tribunais. O CODEGE surgiu a ideia de criação em 2011, em Minas. Em 2013, houve a sua formalização. No ano de 2014, no exercício de minha presidência com os colegas, conseguimos a aprovação junto ao TSE da resolução tão sonhada, que deu efetivamente liberdade administrativa, ou que dá liberdade administrativa às escolas para bem desempenhar o papel junto à sociedade. Lembro da época em que estivemos uma reunião em São Paulo, com uma continuidade de Manaus e uma fase embrionária para a criação efetiva do colégio. Quando em São Paulo marcamos para em Minas realizarmos uma reunião já do colégio de diretores de escolas judiciais, e na ocasião em Minas tivemos a oportunidade de rascunhar, elaborar a primeira minuta da resolução a ser sugerida ao Tribunal Superior Eleitoral com relação à estrutura das escolas judiciais eleitorais. Nessa linha, conforme definido na Carta de Recife, o CODEGE foi concebido e surgiu com a seguinte missão institucional: elencar e orientar as demandas das escolas judiciárias eleitorais, representando-as perante as instituições pertinentes, a começar no TSE. Debater as diversas realidades e problemas do sistema EJE, compartilhando experiências e multiplicando soluções, adequando-as às particularidades e possibilidades de cada unidade. Manter a comunicação permanente entre as EJs, otimizando o encaminhamento de propósitos do sistema EJE. Os diretores de escola, eles sentiam uma necessidade de ter uma estrutura nas suas escolas, porque nós tínhamos escolas com muita estrutura e escolas sem estrutura nenhuma. Nós tínhamos também uma necessidade de unificar, ou pelo menos aproximar as linhas de atuação das diversas escolas judiciárias eleitorais do país. Constatamos a efetiva necessidade da criação urgente do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais. E essa criação com urgência se dava à necessidade de uma maior força junto ao Tribunal Superior Eleitoral e também junto aos tribunais regionais eleitorais, na medida em que todos os dirigentes unidos, conseguiríamos um desenvolvimento de trabalho melhor junto à administração, quer seja do TSE, quer seja dos tribunais regionais eleitorais. Fundamentamos então ali, em março ou abril de 2014, as bases do Colégio de Dirigentes e já redigimos ali uma proposta inicial para esse colégio. Numa próxima reunião que fizemos em Recife, aí sim nós aprovamos
o colégio de dirigentes, aprovamos a resolução, os estatutos do colégio de dirigentes, redigimos e aprovamos, e já em Recife também, com a eleição da primeira diretoria, sendo o Dr. Luciano presidente e eu, então, o secretário-geral do colégio de dirigentes. A sua primeira comissão executiva foi eleita tendo como composição os seguintes dirigentes: presidente, desembargador Luciano Guimarães Mata, do TRE Alagoas; vice-presidente, juiz eleitoral Manuel dos Reis Moraes, do TRE de Minas Gerais; secretário, juiz eleitoral José Jorge Ribeiro da Luz, do TRE de Rondônia; primeiro membro, juiz eleitoral Samuel Franco Dália Júnior, do TRE do Mato Grosso; segundo membro, juíza eleitoral Alexandrina Melo de Araújo, do TRE do Acre; terceiro membro, Dr. Eric Limonge Cial, da EGE Pernambuco; quarto membro, servidor Dr. Gonçalo André Agostini Ribeiro, do TRE de Santa Catarina; quinto membro, desembargador Elaine Harzen Macedo, do TRE do Rio Grande do Sul; e sexta vogal, juiz eleitoral Isabela Peçanha Chagas, do TRE do Rio de Janeiro. A experiência de ter sido diretor da Escola Judiciária de Alagoas, membro do TRE de Alagoas, foram experiências muito fortes, muito boas. Mas a experiência de ter sido o primeiro presidente do CODEG, do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais, ela foi especial, porque ela decorreu de um projeto que foi muito acalentado e muito perseguido por todos os diretores da época e por vários outros membros das escolas. O mais importante do CODEG, não só nessa busca incessante de tentar dar às escolas um padrão mínimo, um padrão que resgate e fortaleça as escolas de tribunais menos dotados de recursos, foi a possibilidade de integrar não só os membros do Pleno, mas os servidores do tribunal também. Ainda na referida carta, o CODEG resumiu suas posições e metas do encontro de Pernambuco no seguinte: perseguir firme e incansavelmente a aprovação integral da minuta da resolução submetida ao TSE, que institui o padrão de estrutura mínima de funcionamento das EGES e que reflete o unânime propósito de reavaliar o papel formador das escolas, inserindo-as no contexto de grande relevância obtido pela Justiça Eleitoral perante a sociedade brasileira. Consolidar as normas do Estatuto do CODEG, objetivando a uniformização de procedimentos entre as EGES de todos os regionais. Incrementar e estimular a comunicação entre os dirigentes, seus representantes e o CODEG, através da comissão executiva, especialmente com a EGE-TSE, facilitando a consecução dos objetivos já definidos. Confirmar o absoluto sucesso do conclave, que contou com a presença maciça e participação atuante dos dirigentes e assessores das 24 escolas eleitorais. Em 2014, já sob a presidência do Dr. Josafá Francisco dos Santos, da EGE do Distrito Federal, e tendo o ministro João Otávio Noronha como grande apoiador junto à direção da Escola Judiciária do TSE, as escolas tiveram importante conquista com a criação da Resolução 23.433, que dispõe sobre a estrutura do funcionamento e as competências das escolas judiciárias eleitorais, tendo todo o apoio também do próprio relator do processo, o ministro Dias Toffoli. Isso foi muito bacana e muito positivo para os servidores, porque os servidores tinham assento no colegiado. E isso abriu um precedente que é muito bacana, inclusive a própria resolução hoje já define que o cargo pode ser ocupado por servidor, né?
Nossos eventos, reuniões, enfim, encontros sempre foram muito intensos e resolutos e pautados por uma ótima convivência e integração. E o resultado não poderia ter sido outro. Foi a edição da Resolução 23433, que é uma conquista das escolas judiciárias eleitorais e do CODEG. O colégio, na atualidade, tem acompanhado com interesse o processo de estruturação das escolas nos estados, inclusive o desenrolar do projeto de lei que tramita no TSE para a criação de seus cargos. Tem estimulado também a formação e organização junto ao TSE dos grupos de trabalho em 3 eixos temáticos: cidadania, capacitação e pesquisa e publicação. Além de estar trabalhando na obtenção de uma única plataforma em torno dos projetos centrais, visando o desenvolvimento coletivo das EJs. Olha, o CODEG ele começa com idealismo de diretores de escola, querendo estrutura, querendo orçamento, querendo necessidade mesmo das escolas, e isso desagou. Hoje as escolas, segundo a resolução do TSE, elas têm uma estrutura e em alguns tribunais elas têm também orçamento voltado às escolas para que elas possam fazer e criar os seus projetos. Fico muito feliz saber que agora essa resolução já está em vigor, já com oportunidade de uma maior solidificação das escolas judiciais eleitorais nas unidades da federação, inclusive regulamentando os cargos e funções, dando às escolas a estrutura necessária para a sua atividade. O projeto Eleitor do Futuro atualmente vem sendo o carro-chefe dentre os projetos trabalhados pelo CODEG. Reuniões de trabalhos e cooperações, a exemplo da recente parceria com a Unicef, têm sido feitas no sentido de envidar esforços para que muito em breve tenhamos um projeto único, nacional, que seja vitrine e exemplo da união entre as escolas eleitorais para o desenvolvimento da educação e cidadania nacional. O projeto Eleitor do Futuro, ele consegue mexer, digamos assim, ele consegue tocar os adolescentes, as pessoas em formação, em desenvolvimento, entendimento de cidadania, e consegue tocar quem participa do projeto. Então, não apenas os que compõem efetivamente as escolas, são os coordenadores e todos os membros, os diretores, mas os colaboradores. Então, nós trabalhamos com universitários, voluntários, trabalhamos com pessoas que compõem a sociedade. Essas pessoas, elas vêm tocadas num trabalho voluntário, num trabalho que elas fazem por acreditarem que elas têm essa missão, esse papel também. As escolas judiciárias eleitorais, elas têm uma função pedagógica extraordinária dentro dos tribunais. Programas como esse, o Projeto Eleitor do Futuro, como outros mais, a exemplo da EJE nos bairros, desenvolvido, por exemplo, na Bahia, e talvez esteja em desenvolvimento também em outros estados, ele também tem esse foco, esse viés, de levar a comunidade. Então, me parece que a gente tem que pensar na Escola Judiciária Eleitoral como um espaço para que a gente se comunique com as pessoas, se comunique com o cidadão, leve ao cidadão temas como cidadania e democracia para serem discutidos, e também fazer com que o servidor ele conheça mais a respeito do seu papel dentro da instituição e o quanto é importante que aquelas pessoas que passam pela instituição possam ter de aprimoramento com esse contato, que é um contato muito qualificado. O CODEG, assim, segue adiante nas linhas traçadas inicialmente pela Carta de Recife, buscando, mediante suas articulações, o contínuo crescimento das escolas, com organização e qualidade,
de forma democrática e solidária. Evelyn Moraes, ela não mente, ela promete, ela faz. Evelyn Moraes, ela não mente, ela promete, ela faz. O povo todo tá cansado de promessa, entra ano e sai ano, sempre a mesma conversa. Mas o feitiço agora é contra o feiticeiro, porque honestidade não se compra com dinheiro. Evelyn Moraes, ela não mente, ela promete, ela faz. Evelyn Moraes, ela não mente, ela promete, ela faz.